Nesse nosso vídeo, vamos tratar do tema a importância de uma ferramenta multimídia para a sua apresentação. O PowerPoint é uma ferramenta de apresentação mais utilizada em todo o mundo. Existem mais de 500 milhões de usuários desse programa. Esses milhões de usuários fazem diariamente 30 milhões de apresentações por dia. Sem dúvida, é um número impressionante. Uma apresentação, uma palestra utilizando uma ferramenta multimídia consegue melhores resultados do que no fazer uma apresentação sem ela. Tomamos o contato com o mundo que nos cerca através dos 5 sentidos, aqueles que estudamos no secundário, e assim aprendemos aquilo que nos interessa, e isso é feito utilizando os 5 sentidos básicos, ou seja, os canais visuais, auditivos e sinestésicos. Então, a absorção da informação, maneira visual, auditivo, através do paladar, do olfato e também do tato. Como a maioria das pessoas tem o canal visual mais prevalente, a utilização da imagem mostrada pelo PowerPoint contribui para melhor absorção e fixação do conteúdo exposto. Apesar da grande importância de uma ferramenta para apresentação, a estrela do espetáculo é o apresentador. Sem dúvida, a habilidade na comunicação verbal e corporal, assim como um conteúdo de alto nível, vão fazer toda a diferença. Da mesma forma que um experiente piloto de Fórmula 1 consegue excelentes resultados com seu carro, o mesmo não aconteceria se fosse pilotado por um simples motorista de um aplicativo. Ou seja, uma boa ferramenta é importante, mas saber manuseá-la é fundamental. Podemos listar alguns erros no uso do PowerPoint que podem resultar em sono da plateia. Erro 1. Ficar lendo os longos textos do slide. Ler os participantes já sabem. O texto do slide deve ser curto e apenas para servir como um guia para o apresentador seguir o plano definido. Se o apresentador se propõe a ler um texto longo, vai gerar um ruído nessa ação. Isso ocorre porque os participantes leem o texto mais rápido que o palestrante verbaliza o texto. Assim, o participante acaba tendo uma indecisão mental, ler o texto exposto ou ouvir a leitura. Em consequência, a fixação do conteúdo fica prejudicada. Erro 2. Explicar o texto com palavras diferentes das que estão escritas. Também gera problemas de foco para os participantes. Alguns irão ler o texto, outros irão ouvir a explicação. Outros ficarão indecisos no que devem fazer, vai ler ou vai ouvir. Erro 3. Colocação de frases curtas, mas com mais de uma ideia. E as frases devem ser curtas e ter apenas uma ideia, ou seja, mostrar o que. O como será explicado pelo palestrante. Exemplo não adequado. A importância do uso do audiovisual na apresentação, o impacto do nível de qualidade dos slides. Exemplo adequado. A importância do uso do audiovisual na apresentação. Exemplo adequado. O impacto do nível de qualidade dos slides. Mesmo assim, as frases não devem ser mostradas juntas. Apresentação não adequada. A importância do uso do audiovisual na apresentação. O impacto do nível de qualidade dos slides. Mesmo assim, é importante entrar a primeira frase e ela ser explicada. Respondendo perguntas, não havendo mais dúvida, retira a primeira frase e entra com a segunda. No curso mostramos como a primeira frase vai sumindo enquanto a segunda vai aparecendo.
e colocamos alguns exemplos, né, para materializar as nossas exposições. No nosso curso comentamos outros exemplos inadequados, suas críticas, sugestões de melhoria, assim como o uso ou não de músicas e efeitos especiais. Uma das grandes vantagens do uso de uma ferramenta é servir ao palestrante como um guia para sequenciar a sua narrativa. E assim, o palestrante deixa de gastar energia para controlar o sequenciamento da palestra. Dessa forma, isso o deixa mais calmo e libera o seu pensamento para focar no conteúdo. Tudo o que puder ser feito para que a apresentação transcorra de forma mais tranquila é importante, pois falar em público sempre gera um certo nível de preocupação e estresse. O nome técnico relacionado ao medo de falar em público chama-se glossofobia. A palavra de origem grega, formada por duas outras partes. Glosso é língua e phobos é medo, é um temor. Todo mundo fica com medo quando no palco, em maior ou menor grau. Isso inclui os políticos, atores, celebridades e mesmo consagrados palestrantes. Os mais experientes conseguem se recuperar rapidamente e enfrentam a plateia de forma segura e natural, como se estivesse no grande bate-papo com os amigos. Falar em público pode ser um desafio para muita gente, independentemente do seu tempo de experiência. Pesquisa sobre o medo foi feita pelo Sunday Times, que mostrou que o medo de falar em público é o maior dos medos das pessoas, maior medo do que a própria morte. Não é para assustar, mas a pesquisa feita pelo Sunday Times com 3.000 pessoas sobre quais seriam os maiores medos que elas tinham. Elas declararam o seguinte: 41% medo de falar em público, 22% medo de problemas financeiros, 9% medo da morte e 28% medo de outros problemas diversos. Se por um lado essa porcentagem de medo de falar em público está em primeiro lugar, não é o fim do mundo, pois é possível, através de treinamento, ampliar o conhecimento nas formas mais adequadas de comunicação. Bem, meu amigo, minha amiga, comentamos a grande importância de usar de forma eficiente a ferramenta PowerPoint. Agora vou finalizar. Eu convido você para ver flash do nosso curso 16 técnicas de slide com efeito. Com certeza as técnicas mostradas irão dar à sua palestra aquele algo mais que separa os aprendizes dos profissionais. Bem, a gente fica por aqui. Agradeço a gentil atenção, usando seu precioso tempo para assistir ao nosso vídeo das terças-feiras. Aceite um caloroso abraço.